E aí a minha primeira pergunta para você é, qual é a melhor filosofia? Para quem é leigo, que não conhece a mente, eu ainda tinha um conhecimento, né, da mentalidade, isso me ajudou bastante, mas para quem está começando agora, como é que ela vai identificar o que é melhor? Qual é a melhor filosofia? Mais um Mentabilidade Cast começando. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, Janu Cristino, que é pedagoga e especialista em primeira infância. Bom, eu estou muito feliz porque eu sou pai, então estou muito feliz com esse encontro. Tem várias perguntas que eu coloquei aqui, porque quando a gente começa né, essa jornada de ser pai e mãe, muitas perguntas vêm e durante o desafio ali, durante os momentos, novas vão nascendo. Então eu esperei muito por esse momento. Obrigado, Janu, por você ter aceitado o convite. Sei que não é fácil, hoje é domingo, para você que está assistindo e não sabe, hoje é domingo de manhãzinha. Então, para quem divide em várias jornadas, né, de esposa, empreendedora, né, seu trabalho, família, filhas, né, tem 2 filhas, eu sei que não é fácil. Obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço o convite, obrigada. Aí. E se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve aí, porque tem vários podcasts rolando muito legais. Se você estiver ouvindo no Spotify, se inscreva também. Segue a gente para você ficar por dentro de todo o conteúdo, além de vários outros conteúdos que eu sempre estou postando aqui também. Ok? Janu, tem várias perguntas, né? Se eu colocasse todas as perguntas que eu tenho, a gente não sairia daqui hoje. Mas eu separei algumas, e até coloquei uma aqui no meio, na verdade umas 3 aqui no meio, que eu busquei no Google. Falei, que legal, vou buscar no Google algumas para ver as maiores dúvidas das pessoas. Então, se você é pai ou mãe ou pretende ser, fica nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que você vai tirar muita coisa legal daqui. Quando eu comecei a ser pai, quando eu entrei nessa jornada, né, que a Mara engravidou, eu comecei a estudar muita coisa. Porque, diferente de antigamente, né, Janu, que os nossos pais, eles eram pais por osmose, tipo assim, nascia e vai no fluxo. Hoje a gente tem muitas possibilidades que antigamente não tinham de estudar. Só que quando eu comecei a estudar, eu percebi que tem muitas filosofias, né, muitas formas educacionais. Isso gera um pouco de dúvidas, porque algumas fazem sentido numa parte, outras fazem sentido na outra. Então no início eu fiquei um pouco assim meio perdido, até te perguntava muita coisa pro Márcio. E aí a minha primeira pergunta para você é, qual é a melhor filosofia? Para quem é leigo, que não conhece a mente, eu ainda tinha um conhecimento, né, da mentalidade, isso me ajudou bastante, mas para quem está começando agora, como é que ela vai identificar o que é melhor? Qual é a melhor filosofia? Nossa, eu acho que você já começou com uma pergunta super complexa, né? Porque... Tô falando, fica aí. Porque você traz uma característica da parentalidade atual, né? São pais, são famílias, na verdade, que se preocupam com o estudo do desenvolvimento infantil. Então a gente vê cada vez mais um movimento em relação a isso. A gente escuta, a gente observa, especialmente nós que estamos ali trabalhando na área da educação, a gente consegue observar muito esse movimento por parte de muitas famílias, de quererem saber mais a respeito do desenvolvimento, especialmente quando estão gestando ainda, né? Então, com a notícia da gestação, já começam a se movimentar. Eu mesma fui uma mãe que, na minha época, não tinha tanta internet quando eu fiquei grávida pela primeira vez. Foi há 14 anos, então, olha só, né? Passa muito rápido. Não, 5 anos na internet é uma evolução absurda. É absurda. Absurda. Imagina 14, 20, 30 anos atrás não tinha nada disso. E aí eu buscava em alguns livros, né? Tinha a possibilidade de ir na livraria, procurar algumas referências bibliográficas. Esse é o Google Raiz. Exatamente. Google Raiz, isso aí, entendeu? E aí, eu acho assim, Igor, eu tenho uma visão de que existem diversas formas de você criar, de você educar um bebê, uma criança, um ser humano. Isso a gente precisa ter muito claro, que a gente está educando pessoas, que a gente está se relacionando com pessoas. E eu trago isso porque dentro de um ambiente familiar, isso é muito mais fácil de ser compreendido. A gente olha para o nosso bebê e a gente olha de fato como uma pessoa, mas muitas famílias ainda têm uma certa dificuldade de compreender que os bebês compreendem mesmo sem a fala. Isso para mim é uma das maiores chaves, assim. Como eu te falei, como eu atendo hoje com uma ferramenta que é a hipnoterapia, onde a gente acessa
essa primeira infância, né? Traumas que vêm da primeira infância, isso fica muito claro. Você fala, caramba, desde a barriga o bebê já está captando. Claro que ele ainda não ouve, mas ele capta aquilo, né? Ele capta aquela emoção. Então, isso para mim foi muito impactante. Então, assim, desde a gestação da Mari, eu sempre fiquei muito preocupado no que a gente falava, no que a gente fazia, em como a gente se sentia, porque tudo isso ele vai pegar, ele vai perceber, né? É uma esponjinha mesmo que está recebendo tudo. Então isso para mim foi uma das coisas mais importantes, perceber que não é um bebezinho que não entende nada, pelo contrário, é um ser humano que capta sim muita coisa do que a gente está ali emanando para ele, né? Exatamente isso. Né? Então hoje a gente tem estudos cada vez assim mais profundos, especialmente ligados à neurociência, à neonatologia. Eu que tenho todo o meu trabalho voltado especificamente para os 3 primeiros anos de vida, então eu também bebo muito da fonte da própria neurociência, mas esses estudos apontam de fato que desde o momento que esse bebê está dentro do útero, ele está aí tendo percepções sensoriais, e essas percepções sensoriais já vão formando aquilo que a gente chama de proto-representações. Então já estão sendo influenciados pelo ambiente externo. Então, como a mãe se sente, como ela é amparada, como ela é cuidada, tudo isso tem impacto no desenvolvimento integral daquele ser humano. Agora, voltando ali para a tua pergunta inicial, eu acredito muito que não existe uma única forma, um único tipo de pensamento, uma única linha de pensamento ou forma de criação, né, de educação. Eu acho que a gente pode beber de algumas fontes. Nessa busca, a gente precisa parar para identificar aquilo que faz mais sentido para você, porque senão existe um excesso de informações e aí a parentalidade fica simplesmente perdida, né? Falar o que eu vou fazer com isso tudo. Então começar mesmo a selecionar isso, eu deleto, isso não faz parte do que eu quero para o meu filho, do que eu desejo, do que eu espero que ele realmente tenha contato. Então fazer essa escolha bastante consciente, mas eu acredito muito no que os bebês e no que as crianças vão nos contando sobre eles mesmos. Isso também acho. Nossa, tem muita informação ali. Exatamente. Então, assim, a melhor universidade, de fato, é você se abrir, você se colocar disponível para aprender junto com o bebê, junto com a criança. Isso é muito legal. Esse olhar, né, para olhar, é um ser humano, não é só um bebezinho. O que ele tem para me trazer, né, para me ensinar, e o que eu posso devolver do que faz sentido para ele. Então, hoje o Arthur é muito isso para mim. Eu fico muito atento, assim, de nossa, mas por que eu tenho que levar isso pronto para ele, né? Ele que tá trazendo uma coisa diferente para mim, deixa eu ser. Porque o natural, e aí eu vou até te fazer uma segunda pergunta já, que é uma frase que tem muito, que para mim fez muito sentido dentro do Waldorf, da Pickler, é o brincar livre, né? E para mim isso fez muito sentido, assim, eu gostei muito dessa expressão, e eu procuro deixar o Arthur muito nesse lugar do brincar livre, porque a gente traz um resgate muito, isso é uma caneca, então a caneca é para isso, né? Isso é um carrinho, o carrinho ele faz assim, e aí se a criança faz errado, né? Dentro dos nossos padrões, a gente, não, o carrinho não é assim que faz. Mas o carrinho é dele, ele virou um avião, o carrinho, deixa que o carrinho seja um avião, esse pedaço de madeira agora virou um carrinho. E os pais trazem muito isso de já mostrar como se tem que brincar. Então, por que o brincar livre? Por que essa expressão é uma expressão que faz sentido? O que você acha disso, né? E qual é o limite desse brincar livre também? Aonde vai botar a criança de repente em risco? Como lidar com isso? Esse brincar livre? Na verdade, Igor, se a gente não tivesse interferido tanto nos últimos anos na brincadeira das crianças, a gente nem usaria essa terminologia, brincar livre. Deveria ser uma coisa só, né? Brincar deveria ser livre. Exato, porque o brincar é da criança, a brincadeira é da infância, é uma linguagem da infância. Nossa, isso é muito legal o que você falou. Olha que coisa curiosa, a gente pegou o brincar, que é da criança, e trouxe como se fosse nosso. Não, você não pode fazer assim, você tem que fazer assado. Mas é da criança, não é teu o brincar. Isso faz muito sentido. Então a gente vem intervindo muito, até hoje, tá?
Então, até os dias atuais, a gente tem esse tipo de comportamento. A gente quer mostrar, a gente tem o impulso, a gente tem esse impulso enquanto adultos de mostrar o mundo, mostrar como que funciona a caneca, como que funciona o celular, como que funciona, enfim, como que ali o mundo está escancarado e a gente vai fazendo essa orientação, esse guiando, digamos assim. E esse é o nosso papel também, tá? Então, por exemplo, num dia a dia, num cotidiano, numa rotina básica aí com os bebês, com as crianças, a gente de fato faz esse papel. A gente orienta, a gente guia, a gente mais ou menos determina os horários em que esse bebê, que essa criança vão se alimentar, com a que horas eles vão acordar, a que horas eles vão dormir. Então eles precisam desse papel muito importante que é do adulto. Só que a maneira que esse bebê e essa criança interagem com o mundo é através da brincadeira. Então é a relação que eles estabelecem com o mundo. Então, por exemplo, a gente se relaciona com o mundo, nós adultos, intelectualmente. Então, antes de, por exemplo, experimentar a xícara, eu vou ler sobre a xícara. Antes de ser pai, eu vou ler sobre a parentalidade. Antes de saber sobre o bebê, de conhecer o bebê, eu vou ler um pouquinho mais a respeito do bebê ou da criança, enfim. Então a gente se relaciona pela intelectualidade, a gente está mais na questão da racionalidade. Nós, enquanto seres humanos, no início da nossa vida humana, a gente não se relaciona intelectualmente com o mundo. A gente está com essa consciência, de uma certa forma, adormecida ainda. Ela está lá dentro, mas ela está dormindo. E a forma que esse bebê e essa criança interagem é pela fantasia, tá? É pela criatividade, pela imaginação. Legal. Na terminologia da hipnoterapia, né, da hipnose, o que a gente fala muito é isso, que a criança ela tem um fator crítico aberto. O fator crítico é justamente o que mede as informações, né, que a gente racionaliza. Então, se eu falo assim pra você, se joga aqui da janela, você já não vai falar, não faz sentido isso pra mim, pô. Você racionaliza isso muito rápido e já toma essa decisão. A criança não. Pode ser que ela se jogue, sim, que ela vai imaginar que ela vai voar. Né? Porque o fator crítico dela, essa parte racional, ainda não está desenvolvida. Então tudo é uma fantasia, realmente. Por isso, gente, que é muito importante o que você fala para o seu filho. É muito importante. Porque se torna uma verdade para ele, principalmente para você, pai e mãe, ou professores, ou qualquer autoridade, né? Para uma criança, qualquer coisa que você fale, então aquelas frases repetitivas, né? Você é muito desastrada, você é burra. Qualquer frase dessas ruins, que a gente antigamente era mais natural de ser ouvidas, se torna uma verdade. E a pessoa arrasta aquilo para a vida dela inteira, colocando aquilo na identidade dela. Bom, eu sou desastrada, porque eu ouvia isso na infância. Bom, dinheiro não serve para mim. Bom, eu não tenho sucesso. Bom, eu não sei o quê. E milhões de outras frases. Então, cuidado com o que você fala, porque o seu filho está com o fator crítico aberto. Então, é uma verdade muito forte para ele, principalmente você, pai e mãe, que são as autoridades mais importantes da vida dele. Os mais importantes, e assim, esse ambiente que durante toda a primeira infância, o que mais prevalece mesmo, que predomina, é o ambiente familiar, né? E aí essa criança, ela tá se constituindo enquanto pessoa, e porque ela realmente, o bebê, especialmente nos 3 primeiros anos de vida, ele não sabe que ele é alguém separado da mãe. Isso eu achei muito legal quando eu descobri isso. O bebê não sabe. Ele não sabe. Ele acha que ele é a mãe, é uma mesma coisa. Eles é fantástico. É maravilhoso. É fantástico. E aí, nesse processo que é muito intenso, essa é a grande tarefa desse bebê. Nesses 3 primeiros anos, essa é a tarefa. De se perceber como uma pessoa separada. E aí, nesse processo de se perceber como uma pessoa, como um sujeito, opa, eu sou alguém que pensa diferente da mamãe, que pensa diferente do papai, que age de uma forma diferente, ele também vai se percebendo como alguém a partir do que estão falando dele ou com ele. Então, o impacto dessas repetidas frases aí, nossa, como você é desastrado, nossa, como ele é desastrado, ou às vezes, muitas vezes, a gente fala do bebê ou da criança para uma outra pessoa com ele ao lado. Nossa, isso me deixa agoniado, sabia? Porque é uma coisa natural. Super as pessoas não percebem. Não. E eu tenho que ficar o tempo inteiro, não fala isso. Não, ele é muito... Esses dias mesmo, a gente tava num grupo, né? E aí a pessoa falou assim, o Arthur é sensível, né?
E aí eu falei, não fala isso. Ele ainda tem 1 ano e 8 meses, não sabe ainda se ele é assim, deixa ele, não é nada. Calma, porque é natural que as pessoas rotulem já desde cedo. Ah, ele é muito assim, ele é muito assado. Ah, ele não gosta, não sei o quê. Pô, ele tá aqui do lado. Você gostaria que eu ficasse falando assim de você? Nossa, ó, a fulana tá aqui, a Jana tá aqui, não sei o quê, não sei o quê. É a mesma coisa. Né? Só que as pessoas não têm esse entendimento de que é um ser humano, não é só um bebê que não tá entendendo, né? Exato. É por causa disso que eu falei lá no começo da nossa conversa, né? A gente tem muita dificuldade de considerar os bebês como pessoas. Sim. Muita dificuldade. Sim. Porque a gente fala mesmo, a gente associa a ausência da linguagem, da oralidade, por exemplo, à falta de compreensão. Isso que você falou é muito legal. A ausência da comunicação dele faz a gente achar que ele é um objeto. Exato. Não é, né? E eu acho que isso é um dos pontos chaves assim, do processo, porque, por exemplo, eu tenho uma coisa, quando eu vou trocar o Arthur, que é de pedir licença pra ele, porque eu vou tocar nas partes íntimas dele. Imagina se eu fosse um adulto que tivesse que trocar, sei lá, uma pessoa idosa que tá com dificuldade, né, eu vou pedir licença. Eu não vou sair tocando nas partes íntimas dele. Então, o Arthur, eu faço a mesma coisa, olha, dá licença. E quando eu postei um vídeo falando disso, muita gente veio caindo em cima. Ah, é por isso. É frescura. É por isso que o mundo tá cheio de gente mimizenta. Não sei o quê. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque, inclusive, um amigo meu, que é hipnoterapeuta também, ele atendendo uma pessoa que foi pra uma cena, bebê, e o bebê achando que estava sendo abusado. Quando ele abriu a cena, era o pai trocando a fralda dele só. Mas uma coisa gelada. Uma coisa gelada, não tô gostando, tá muito incômodo. Porque é isso, imagina, do nada, se ninguém te avisa, ninguém te comunica, começa a enfiar um papel gelado, a toalhinha gelada, pô, é incômodo aquilo. Pra criança é um abuso. Ele interpreta aquilo, né? E é justamente o que você falou, é uma interpretação. Né? A nossa mente, ela interpreta as coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque quando eu postei esse vídeo, muita gente, mimizenta, não sei o que lá. O que você acha dessa situação? Então vou me achar mimizenta também aqui. Eu lembro desse vídeo, eu até compartilhei este vídeo na minha própria página, porque assim, eu achei maravilhoso o que você colocou. É uma fala de um pai que tem esse cuidado, que tem essa sensibilidade. Agora eu vou trazer a sensibilidade porque isso é maravilhoso. Sim. Ter sensibilidade no trato com os bebês e com as crianças é fundamental, Igor. É fundamental. Quando a gente se relaciona com os bebês, a gente tem uma crença que é muito forte, que a gente tem de fato um poder sobre o corpo da criança. Verdade. Como se a gente dominasse. Então, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Só um parênteses. Isso me dá uma licença poética, sabe? Eu sou o adulto. Sim, e além de o adulto, tem a coisa do pai e mãe. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, então você me respeite, né? Tem uma coisa muito impositiva. Exatamente. E isso, essa ideia, esse poder que está muito velado, digamos assim, ele aparece no nosso gesto. Então, quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente não tem como esconder o que está pensando, o que está sentindo pelo nosso próprio corpo. Nosso corpo é capaz de expressar tudo isso. E as nossas mãos representam exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, todas essas ideias. Então, quando nós nos relacionamos com os bebês, agora especificamente com os 3 primeiros anos de vida, também com toda a primeira infância, vou agora colocar todo mundo no pacote. A gente não se relaciona intelectualmente. É o meu corpo se relacionando com o corpo do Arthur, por exemplo. É o seu corpo se relacionando com o corpo do Arthur. Então, são os meus gestos, a minha postura, a forma que eu me coloco diante dele. Tudo isso está comunicando ao Arthur quem eu sou, como você é, mas não somente isso, está comunicando ao Arthur maneiras, mensagens dele perceber também quem ele é. Então ele vai se conhecendo através desses gestos, ele vai se percebendo como uma pessoa através desses gestos. Eu gosto muito de um psicanalista que se chama Bernard Gossi, que fala exatamente sobre isso. Os bebês, eles não percebem que eles existem, mas eles vão dessa percepção de ser para existir
absolutamente através dos momentos de cuidados. Então eles vão percebendo que eles existem através da forma que eles são cuidados. Então a gente sempre vai falar da importância da qualidade desses cuidados. E o que é qualidade dos cuidados? Cada família vai fazer de uma forma. Sim. Tudo bem, mas é super importante que se antecipe pelo menos o que vai ser feito com esse bebê. Porque se eu tô olhando para esse bebê como uma pessoa, então eu tô dando espaço para ele também ser quem ele é naquele momento da vida dele. Então eu vou permitir que ele participe ativamente, eu vou esperar a resposta dele. Então, olha, Arthur, tá na hora de trocar sua fralda, eu preciso que você levante um pouquinho o bumbum. Ó, o lenço tá super gelado, para que ele minimamente se prepare para aquilo que vai acontecer Sim. com ele. E a resposta dele vai ser no corpo. Ou ele vai ficar muito tenso, vai ficar com o tônus todo enrijecido, crispado, porque quando a gente fica tenso, a gente enrijece toda a nossa musculatura e a gente não percebe mais isso, porque a gente fica tão distante do corpo que a gente não acaba percebendo. Isso aí que você está falando, só um parênteses, é legal porque a nossa mente aprende de duas maneiras, né? Impacto emocional e repetição. Então, se a gente faz na força, gera impacto emocional ali. Sim. Né? Que muitas vezes cria um trauma de sensações e interpretações de abuso, muitas vezes com questões sexuais que a pessoa vai ter futuramente, porque ela era invadida naquele espaço, né, sexual e ninguém avisava para ela, né? Então tudo isso influencia muito, porque é um impacto emocional forte. É muito forte e mais, Igor, isso está diretamente relacionado à percepção desse bebê enquanto ele é, como ele é. Ele está se percebendo como uma boa pessoa. Nossa, como é gostoso estar comigo, porque o papai troca minha fralda de um jeito muito bacana. Legal. Então eu me sinto muito bem e, portanto, eu sou uma boa pessoa. Você vê, olha que coisa curiosa, você tá falando aqui, e eu tô te cortando várias vezes porque vai vendo as coisas do Arthur aqui, eu fico lembrando. O Arthur, ele tá com 1 ano e 9 agora. E a gente sempre falou assim da fralda, a gente deixou muito claro com a babá, porque a babá para também fazer essa troca. Então a gente sempre conversou, fez uma adaptação da babá com ele, ela não saiu pegando ele, a gente foi, né, trocando na frente dela, avisando, olha, a Vera vai ficar aqui junto com você. E essa introdução foi muito legal. Hoje, o Arthur com 1 ano e 8 meses, ele faz o cocôzinho dele na fraldinha, de repente ele vem pra mãe e fala, Totô. E aí é uma coisa curiosa, ele sai pra fazer o cocô escondido. Ele vai pra um cantinho, porque ele percebe que a gente faz isso, eu acho, né? E aí ele volta e fala, Totô. Aí a gente fala assim, vamos trocar? Ele vai andando. Não tem mais... Claro que às vezes ele não quer, ele quer brincar. Mas na maioria das vezes hoje, ele já tem a consciência de que, ok, vai ser bom isso pra mim. Porque eu vou tirar aquele negócio que tá aqui me incomodando pra ir pra um momento de limpeza, né? E no início não era assim, obviamente. Ele fala, não quero. E a gente conversando. Então, é de uma maneira muito mais suave, né? Que ele mesmo acaba entendendo que é melhor pra ele dessa maneira. Sim, e aí, conforme você vai dando esse espaço pra ele participar ativamente, tá vendo? Isso não começou hoje com 1 ano e 8 meses, começou desde o momento que ele nasceu. Sim. Então, cada vez mais você repetindo essas ações, com atenção, antecipando pela fala, dando espaço para o Arthur participar ativamente, ele cada vez mais vai internalizando isso e vai percebendo que de fato ele tem um espaço para fazer também da forma dele. Então ele vai caminhando até o espaço, ele não precisa mais que alguém, por exemplo, Arthur, vamos lá, né? Vou pegar você no colo para, enfim, seguir. Não que isso não aconteça também, Sim. pode acontecer, mas ele tá sempre inserido numa situação que ele é o grande, ali, vamos dizer... Protagonista. Protagonista, exatamente. Legal, isso é muito legal. Eu acho assim, fantástico. Pra mim, eu tô adorando essa jornada de ser pai, porque eu aprendo muito mais comigo, assim, eu evoluo muito mais, eu acho, no final das contas, do que eu ensino pra ele. Agora, uma pergunta assim, é uma jornada incrível, sem dúvidas, é maravilhosa, mas existe um limite ali que é muito difícil de ser medido, que é, beleza, eu sempre vou começar, sempre vou deixar o brincar livre, sempre vou trazer ele pra essa coisa do espaço dele, mas onde que eu mostro onde é o meu espaço, onde ele não pode mais avançar. Vou dar um exemplo, outro dia lá em casa ele pegou o vaso de plantas e descobriu a terra, aí ele tirou a terra do vaso, aí eu falei, deixa ele tá descobrindo a terra.
Aí ele começou a tirar terra, a sala já terra tudo. Aí ele descobriu tirar a terra e botar no outro canto da sala. Falei, deixa ele, beleza. Chegou uma hora que era hora de dormir. Aí eu falei, Arthur, antes eu falei um pouquinho, Arthur, que legal a terra, daqui a pouco a gente vai dormir, ok? Avisei. Só que na hora de dormir ele não queria, ele queria continuar na terra. E aí, qual é a hora de romper o limite e mostrar, não, existe também um ponto onde é papai e mamãe que determinam sim as coisas, né? A gente acabou nem falando da questão do brincar livre, né? Não, mas pode voltar. Tudo a ver. Pode voltar no brincar livre. O brincar livre, ele pressupõe um espaço que isso possa acontecer, um espaço seguro. Por que eu tô trazendo isso para vocês agora? Porque tem a ver com essa resposta que eu vou te dar em relação a esse limite. Quando eu determino um espaço que seja seguro, é um espaço seguro de fato, que eu não preciso ficar me preocupando se o Arthur vai se machucar, se o Arthur vai engolir alguma coisa que não possa ser engolida. Enfim, a gente organiza um espaço, pode ser dentro da nossa própria casa, não tem problema nenhum. É aquele espaço que a gente costuma chamar do espaço do sim, que é um espaço que não demanda muito a minha intervenção de falar, não, isso não pode, não, isso agora não, não, isso você não vai fazer. É um espaço do sim mesmo, então é um espaço seguro, com objetos que estejam adequados aí às etapas do desenvolvimento do brincar. Então o Arthur, 1 ano e 8 meses, ele já está começando no jogo simbólico, está fazendo as coleções, está juntando um monte de coisa. Sim, é muito legal. Ele empilha os carrinhos no lado, assim, certinho. É lindo, acho maravilhoso. É muito bonitinho. Faz as ordenações, isso daí é raciocínio lógico puro, tá? É uma atividade intelectual pura. Mas antes dele entrar num conceito de ordenação que ele vai ter lá na frente, ele está vivendo isso pelo próprio corpo, pela experiência. Então isso está estruturando todo esse conhecimento aí. Então, para ele, com objetos que estejam adequados, para ele se sentir à vontade para fazer as próprias escolhas. Quando esse bebê começa lá por volta de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, ele começa a sair desse espaço e ele começa a fazer parte do espaço também do adulto. Então ele começa aí a mexer em coisas também que são nossas. Sim. Então esse momento, o que a gente precisa ter bastante claro na nossa mente? Se existem momentos do dia a dia desse bebê ou dessa criança que eu contemplo completamente essa necessidade vital dele se movimentar e brincar livremente. Então, todos os dias eu levo, por exemplo, o Arthur para um parque, ele brinca de maneira espontânea, ele faz as próprias escolhas, ele se movimenta, ele sobe, ele desce, ele engatinha, ele rola. Enfim, eu tenho isso diariamente contemplado e satisfeito. Porque aí, a partir do momento que eu tenho essa satisfação, essa necessidade satisfeita, eu posso também, de certa forma, ir mostrando as regras para inserir socialmente o Arthur. Eu preciso colocar essa regra. Sim. Eu tenho essa necessidade mesmo, enquanto pai, enquanto família. Isso faz parte da nossa responsabilidade. Então, o que normalmente eu oriento? Dar opções. E ser muito claro em relação à regra. Se aquilo está te incomodando demais, não permita. Tá? Se você está se incomodando com a terra viajando de um canto para outro canto da sala, então não permita isso. Seja sincero, seja honesto consigo mesmo. Né? Falar assim, não, isso aqui me incomoda mesmo e eu não quero que isso aconteça aqui em casa. Então deixar essa regra bastante clara para a criança. Então, olha, na terra você não mexe, mas você tem isso aqui ao seu lado para você mexer, para você brincar. Legal. Então sempre oferecer uma alternativa, tá? Que seja ali colocar adequada. Opções para ele. Colocar opções. Porque ele começa a ter as vontades dele e não quer ser confrontado, né, nas vontades dele. Então esse é um limite que a gente começa a ter que determinar para ele ali, né, de não, isso aqui até aqui você pode ir, daqui para cá não é inegociável, porque ele invade o nosso espaço também. Exatamente. Tem coisas que não são negociáveis. Não são negociáveis. E se você deixa, imagina, você acaba deseducando, né, educando mal no final das contas. Então, por exemplo, o Arthur, ele
ele tem uma coisa muito legal. Ele vê faca, ele hoje pega e fala assim, papai, faca. Faca. Ele já sabe, desde cedo eu sempre falei, faca não é pra você pegar agora. Quando você tiver maior, você pode até pegar. Mas agora é papai e mamãe só que pode. Então ele pega. Na verdade, ele às vezes nem pega. Quando ele pega, quando a gente não tá olhando assim, entrega. Mas na maioria das vezes ele fala, faca, faca. Tipo, se estiver perto dele, ele não pega, né? Mas é um limite muito tênue, né, Janu, entre você mostrar o limite, mas também não gerar um medo. Eu sempre trago muito pra conversa, sabe? Eu sempre converso muito, é o que você falou. Pra mim faz muito sentido isso de olhar ele como um ser humano. Então eu sempre trago pra conversa, eu sempre dialogo muito com ele. De olha, isso não por causa disso, 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 mas lá na frente você pode, e assim vai ser assado. Ok? E é incrível, porque ele vai entendendo as coisas. Ele entende as coisas. Ele vai pegando, né? Vai, claro que vai. Ele vai compreendendo a partir do momento que existe sempre esse diálogo, essa troca, essas ofertas também. Olha, a faca você não pode, mas você pode com outras coisas. Isso que você está trazendo é super bacana, porque lá na frente, por exemplo, nesse momento que o Arthur tá, ele não tem discernimento mesmo. Ele vai se entregar para a faca, né? Ele não tem como ele... não tem um juízo, não tem, né? De falar assim, a faca vai cortar, vai machucar. Então é perigoso, né? É perigoso, exatamente. Ele precisa do adulto ali mostrando, falando, olha, aqui realmente você não pode. Sim. Então eu cuido de você nesse momento. Eu estou aqui atento ao que você está fazendo. É essa mensagem que a gente passa. Sim. E nossa, tem umas coisas assim de frases, por exemplo, esses dias eu me peguei o seguinte, ele ia fazer alguma coisa. E aí eu falei pra ele que ele não deveria fazer aquilo. E aí aquela coisa da linguagem, né? O bebê, ele é muito literal. Então quando eu ia falar assim pra ele, Arthur, você não pode fazer tudo que você quer na sua vida. Aí eu quase falei, não posso falar isso, porque ele pode fazer tudo que ele quiser na vida. Mas é que ele não pode, entende? O limite. Aí eu falei, caramba, eu não posso falar isso, como é que eu vou falar isso? Aí eu conversei com ele, sentei e falei, Arthur, deixa eu te explicar uma coisa. Aí comecei a conversar, olha, algumas coisas você não pode fazer por causa disso. Outras você pode. Mas você pode fazer tudo que você quiser na sua vida, desde que... Aí, só que entra... sabe como é complexo você explicar pra ele, pra que ele não pegue essa frase, você não pode fazer tudo que você quiser na sua vida, e carregar pra ele de uma maneira negativa. Então hoje, é ruim, é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque tudo eu fico meio que... caramba, não posso falar isso. Como é que... Porque também não pode virar uma neura isso, entendeu? Não pode virar uma neura. Eu acho que a gente pode, talvez, ir para uma linguagem mais simples, que se comunica diretamente com a linguagem da infância, tá? E a gente vai observando também quando, por exemplo, um pouquinho mais pra frente, quando o Arthur estiver falando bastante, se comunicando pela fala também, a gente vai percebendo como que ele também está encarando o mundo, quais são as hipóteses que ele vai criando do próprio mundo, a partir do momento que eu também reverto a pergunta. Então, às vezes eles fazem uma pergunta pra gente e muitas vezes aquilo que a gente vai responder ou aquilo que a gente vai falar não tem nada a ver com o que ele tá querendo saber. Legal. Então, sei lá, por que tem que dormir à noite tal horário? Não sei. E aí você volta a pergunta para a criança, por que você acha? E ele vai falar alguma coisa. E se alguma coisa que ele vai falar... é a resposta. Pra mim, se tem uma coisa que tá clara nesse papo, a resposta tá com eles. A gente não sabe de nada. Mas faz muito sentido, né? Porque eles carregam, embora seja uma folha em branco, nessa existência, pelo menos aí na minha crença, eles já carregam muita coisa, né, de outras existências. Então, tem muitas respostas que eles vão dar pra gente, né? Tem, eles vão formulando aí, eles vão interpretando o mundo da maneira deles, da forma deles, né? Eles vão internalizando esse mundo aí a partir dessas percepções sensoriais, e aí dessas percepções sensoriais, quando eles chegam realmente aí nessa fase da fantasia, do faz de conta, aí isso grita, isso aparece. Sim. Então tudo aquilo que a gente fez lá nos primeiros 3 anos vai aparecer também durante toda a primeira infância, e não somente quando a gente está adulto. Sim. Agora o Arthur, com 1 ano e 8 meses, ele está começando aí a se separar. Então é natural que ele diga o não para vocês. Nossa, ele tá agora. Não. Arthur, vamos almoçar? Não. É muito engraçado. Porque ele fala todo dono do negócio. Não. Todo dono de si, sai andando, falando, tá. Porque o não que marca essa individualidade.
Eu decido agora. Eu decido, eu penso diferente. Eu não quero fazer o que você está querendo que eu faça. O sim, não. Quando eu falo sim, eu sou parte de uma unidade. Quando eu falo não, eu me separo completamente. Mas o que é importante? Que a gente mantenha esse ritmo, esse dia a dia. Então é super bacana e super saudável que a gente organize o cotidiano respeitando os ritmos de acordar, de dormir, as refeições, porque isso vai trazendo segurança emocional para o Arthur e para todas as crianças. Criar hábitos mesmo, né? Criar hábitos. É fundamental criar hábitos desde cedo. Porque fundamental. Isso é fundamental para nós, seres humanos. A gente tem essa dificuldade, né? Imagina se a gente começa cedo a criar os hábitos, eu vou chamar de certos aqui, porque não tem certo e errado, mas ideais, né, pra gente. Os hábitos ideais para que a gente tenha uma boa saúde, uma boa alimentação, um bom sono, enfim. Exato. Isso com certeza ajuda em todas as outras áreas da nossa vida, né? Então é fundamental desde cedo construir hábitos. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você quer finalizar alguma coisa? Não, pode continuar. Porque senão eu vou perguntando aqui tudo. Eu sou assim. E aí eu falo muito de hábitos, né? De como a gente vai construindo hábitos, a importância disso, que o hábito ele é metade dos nossos comportamentos, tal. E claro, esses hábitos começam justamente nesse lugar da infância. Como é que a gente lida quando, por exemplo, e o exemplo arrasta, óbvio que o exemplo arrasta, então eu tenho que ser para que ele seja, mas eu vejo muitos casos assim, de pais e mães que eles falam, Igor, eu não consigo mudar isso, eu tô com muita dificuldade, mas eu não quero que meu filho repita esse meu padrão. Como é que eu faço para que ele não veja eu fazendo isso? Então, por exemplo, vamos supor que o pai come muito mal, mas não quer que o filho coma mal, e aí ele não vai comer na frente do filho, mas será que o filho não vai perceber que está escondendo aquilo dele? Vai. E o que é melhor? É melhor ele saber e falar, filho, papai come mal, não coma mal, mas aí vai criar vai criar um contrassenso na cabeça do filho, mas se você come mal, eu não como mal. Mas aí se esconder, vai estar escondendo. O que é melhor nesse caso? O melhor seria ele ser verdadeiro, esse pai ou essa mãe, eles serem verdadeiros com a criança e se esforçarem, trabalharem no esforço. Para mudar. Porque, Igor, na verdade, a criança ela percebe, ela não quer pais perfeitos, ela não quer que esses adultos aí que estão cuidando sejam perfeitos, até porque a perfeição humana não existe, nós somos falhos. Então, não é isso que a criança está pedindo. O que a criança pede, na verdade, e percebe, é o que ela vai perceber, é o esforço. Então, se existe um trabalho interno desses adultos que fazem parte da vida dela, para que eles sejam melhores pessoas. Nossa, isso que vai arrastar. Isso é muito legal. É o seu esforço na jornada e não o resultado final que vai fazer teu filho admirar e seguir e perseguir isso aí. Não. Isso é muito legal. Porque a gente tem a mania de querer mostrar um resultado, né? Olha, seja assim. Não, cara, filho, eu também não sou, mas eu também tô na jornada junto com você. Vamos junto que a gente vai conseguir. Isso é bem legal. Bem legal. Vou pegar uma pergunta que eu peguei no Google, eu botei lá no Google, né? Falando quais são as perguntas que mais perguntam. Aí tem uma que é o seguinte: como fazer meu filho feliz? Eu jamais imaginei que pudesse ter essa pergunta no Google. Olha que curioso, né? Ser um receio das pessoas não conseguirem fazer um filho feliz. E aí, como fazer um filho feliz? Eu acho que é uma pergunta que não tem resposta, né? É meio ampla, né? E é muito buscada no Google. É uma pergunta que não tem resposta, porque cada um também tem uma relação com a felicidade que é muito pessoal, que é muito subjetiva. Eu encaro a felicidade de uma forma, eu vejo a felicidade em alguns momentos que outras pessoas não veem felicidade, enfim, isso é muito subjetivo. Mas, de uma certa forma, eu gosto muito de trabalhar com um desenvolvimento saudável, não um desenvolvimento feliz, assim. Porque eu acredito que não dá pra gente ser 100% feliz, esse é meu ponto de vista. E não tem como a gente evitar, por exemplo, que essa criança viva momentos de frustração. Muito pelo contrário, essas faltas vão existir e fazem super parte aí de um processo de crescimento e de desenvolvimento. Fundamental, né? Fundamental. A vida traz muitas frustrações, é o que você falou, a vida não é um mar de rosas de felicidade o tempo inteiro. Não né? é. E ele precisa aprender desde cedo, né? De forma natural, óbvio, né? Desde cedo. E
E aí eu trago a importância do brincar livre, sabe, Igor? Porque no brincar livre, ele entra em contato com frustração. Ele vai entrar em contato com um problema, digamos assim, que vai demandar muito esforço, que vai demandar muita dedicação. Que se eu faço aquilo que a gente tá falando, né? Lá no comecinho eu tava falando. Se eu sento ali com aquela criança e mostro e falo assim, não, você tá fazendo de um jeito completamente errado, esse daqui você tem que encaixar aqui, esse daqui você encaixa outro ali, e assim por diante, eu tô tirando dele toda a oportunidade de vivenciar esse problema, dele resolver esse problema da forma dele, né? De se frustrar, de tentar, de desistir, porque às vezes a gente desiste mesmo, de recomeçar, né, de dar a pausa e falar, nossa, eu tô muito cansado, eu preciso dessa pausa pra me regular e aí continuar de novo. O Arthur dá uma irritada, assim, encaixa a perna e você dá uma irritada. Fala, calma, rapaz, calma. Viralizou um vídeo, eu não sei se você chegou a ver, de uma menininha tentando encaixar um canudo num copo de plástico. Não. Era muito engraçado. Nossa, ela ficava assim, imagina. né? Ela ficava assim, tentando, super assim, delicada, com um gesto bem preciso. Aí ela não conseguia, ela fez assim. Tipo, deixa pra lá, Tipo... vai. O Arthur tem dessa, assim, ele é bem delicado nas coisas, tá? Mas às vezes não consegue dar uma irritadona, assim. Aí ele reclama. Mas aí uma coisa que eu sempre falo é que a natureza dos pais é pegar e resolver pra ele. Eu falo, não resolve, deixa ele. Porque senão ele sempre vai esperar na vida que alguém resolva os problemas pra ele. Deixa ele, filho, vai lá, tenta de novo. Aí eu converso, né? Eu trago muito essa coisa de conversar. Olha, às vezes a gente não vai conseguir encaixar, mas depois você tenta, você vai de novo, aí você vai conseguir lá na frente. E eu trago muito isso assim, sabe, Jana? Uma coisa que eu aprendi é o que faz sentido pra mim. Né? Claro que existem coisas que você olha e fala, pô, isso não deve fazer de jeito nenhum. Mas tem coisas que eu falo, poxa, faz sentido pra mim isso? Não, então eu não vou fazer. Né? Mesmo que eu tenha lido no livro tal que tem que fazer daquela maneira. Então, isso pra mim ficou muito presente nessa parte de ser pai, assim, de cuidar da filha. Eu vou fazer umas perguntas também, que tem muitas dúvidas assim, de pai e mãe, que são coisas simples, né? Mas eu tive essa dúvida no início, que é, por exemplo, chupeta. Botar ou não botar? O Arthur no início chorava muito de madrugada. Uhum. Aí existe o ponto que chupeta é uma coisa fake, né? Como é que se diz? Artificial. Vou introduzir uma coisa artificial, não é legal. Fora toda a parte que dizem ortodonte e tal, mas a minha parte nem era mais essa, era a dependência, né? Eu li muito que você pode criar uma dependência da criança ter alguma coisa na boca e tal, e depois isso, sei lá, muita gente rói unha por causa disso, enfim, que você arranca depois, muitas vezes. Só que, qual é o limite entre dar uma coisa artificial ou deixar ele às vezes se esperneando à noite porque a chupeta acalmaria? E aí? A chupeta, na verdade, é um tabu aí, né? A gente tem uma série de discussões a respeito do uso permitido e proibido da chupeta, tem a questão da ortodontia aí, mas a gente vai deixar isso para os especialistas. O que na verdade eu quero trazer aqui para vocês é em relação ao por que normalmente a gente oferece a chupeta. Muitas vezes é porque de fato tá muito mais difícil pra gente entrar em contato aí com esse choro que tá constante e que tá demandando muita dedicação, muito esforço. Eu não tô conseguindo, por exemplo, dormir muito bem à noite. A gente sabe que os primeiros meses são meses bastante complicados. Sim. De privação de sono durante um bom tempo. Não, pra mim, no caso, anos, porque até hoje tu não dorme. Os 3 primeiros anos, na verdade. Tem criança que fica um pouquinho mais, mas... Tu não dorme até hoje, ele acorda 3, 4 vezes à noite. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas pra mim é tranquilo.
Eu achei super tranquilo essa parte do sono. Seu filho dorme? Sim, ele dorme às 7 e acorda às 7. Eu falo, meu, reza todo dia, agradeça por teu filho fazer isso, porque o meu nunca dormiu uma noite inteira. O Arthur nunca dormiu uma noite inteira. Ele acorda pra caramba, ele tem uma demanda, ele quer mamar, ele quer atenção, ele quer ficar junto, dormir no quarto com a gente. Tudo isso. Porque ainda tá prevalecendo mesmo essa fusão. Então tem uma necessidade de aproximação física, uma necessidade afetiva que é real. Então o sono, ele tá muito relacionado a uma entrega. Eu só sou capaz de dormir de uma forma muito tranquila se eu tô confiando plenamente. Isso aí é total verdade. Você trabalha muito com a questão do sono também, né? Sim, existe uma parte uma formação que eu fiz que chama DMC, que é uma decodificação mente-corpo, que explica muito como a gente lê no nosso corpo algumas coisas que existem em demanda emocional. Então, por exemplo, perigo, sono. O que o sono, quando a gente tem insônia, representa? Perigo. Se o perigo está próximo, o animal ele não dorme, ele fica em alerta. Então é justamente isso. Se o bebê não dorme, ele está, de alguma forma, em alerta. Ele está com algum tipo de medo, algum perigo está próximo para ele. Que é perigo de papai e mamãe não sumirem. Alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, o Arthur até hoje, a gente bota ele no bercinho dele e ele vai pra nossa cama e ele dorme na nossa cama. Então tem vezes que tem noites que ele nem vai pro bercinho, já dorme direto na nossa cama. Né? A gente faz essa cama compartilhada, que chama. Tem muita gente que é a favor, tem gente que é contra. E aí eu sempre falo aquela coisa, cara, faz sentido pra gente, a gente faz a cama e ele dorme lá junto, porque ele se sente seguro. Eu prefiro que ele se sinta seguro agora, né, do que qualquer outra coisa. Então, isso tem muito a ver com o que você falou aí, que eu acho legal. Tem a ver com como é que tudo se entrelaça, né? Não tem como, né? Então, assim, acontece muita coisa no início da nossa vida humana que a gente não dá tanto valor, assim, e que a gente vai carregando pra nossa vida adulta. Só que aí lá na vida adulta, na fase adulta, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho, gente. Resolva enquanto dá... É muito mais custoso. Resolva enquanto é novo, gente. Pelo amor de Deus. É justamente isso. Então a gente precisa ver o que acontece, né? O que está acontecendo com essa criança? Por que será que ela não está conseguindo se entregar a esse sono? Será que de fato ela tem essa necessidade aí afetiva que está gritando durante esse momento, né? De chegar, se aproximar um pouquinho mais, de fazer talvez em algumas noites essa cama compartilhada ou fazer sempre, enfim, cada família vai se estruturando da melhor forma. Mas essa é uma necessidade real, que é a necessidade afetiva e, de fato, uma necessidade de aproximação física mesmo, né? De perceber mesmo que tá tudo bem só quando meu pai ou minha mãe estão muito próximos de mim, quando eu consigo sentir, né, minha pele com a pele deles. Sim. Né? Então, assim, a chupeta é um caminho que normalmente atende a uma necessidade mais nossa do que dele. Permite uma certa autorregulação, né? Permite, porque aí ele pega a chupeta, ele consegue satisfazer essa necessidade de sucção, vai dando uma acalmada e aí ele vai conseguindo se entregar ao sono. De uma certa forma, sim. Mas de uma outra forma é aquilo. Normalmente o adulto decide quando põe e o adulto decide quando tira. Que é horrível também. E aí fica naquela situação. É algo que não faz parte do corpo, é algo externo, artificial, que a gente está introduzindo para ele e que pode trazer uma certa calmaria, uma certa... um bem-estar mesmo, né? Porque tem uma necessidade de sucção que vai trazendo essa possibilidade de autorregulação, de se acalmar. Muitas crianças utilizam o dedo, então a própria mão, elas começam a sugar a própria mão, né? Nessa necessidade de se acalmarem, né? E aí o dedo, a mão, tem alguns especialistas que de fato são a favor, tem outros especialistas que são contra. A vantagem da mão é que é algo que é deles, né? Que então é o próprio corpo que eles estão oferecendo como instrumento de autorregulação. Então eles conseguem mais controlar isso. Sim. Então eu levo a mão quando eu preciso, eu tiro a minha mão quando eu não estou mais precisando, quando tá tudo bem. É diferente também da chupeta. Sim. Mas aí também tem a questão ortodôntica, né? Que é de ser mais difícil de tirar do que a chupeta, enfim. Tem uma série de caminhos que a gente pode também
podem discutir a respeito disso. Mas normalmente a chupeta, ela é introduzida porque a gente tem uma questão aí que a gente não está conseguindo relacionar, né? E muitas vezes o choro do filho ou da filha nos convoca ao nosso próprio choro, ao nosso próprio bebê. Então, é muito difícil também para muitas famílias entrar em contato com esse choro. Olha que legal, verdade. Eu vou te falar que pra mim, como falavam muito dos 3 primeiros meses lá, nossa, é punk, é não sei o que, é a guerra do Iraque, é não sei o que. Eu fui, sabe o Rambo, Janu, quando começa a se preparar, que ele vai botando a bota? Eu fui assim. Jura? Juro, eu fui assim, cara, então vamos pra guerra. Então, pra mim, eu acho que foi bom. Eu não foi tão... Não, você se preparou psicologicamente. Eu me preparei psicologicamente. Então, assim, claro que foi intenso, super intenso, porque o Arthur, ele é um bebê intenso. A pediatra falava dele, ele é um bebê intenso. Porque ele acorda pra caramba, ele tem essa demanda, né? Mas foi pesado, mas foi meio tipo... Eu ficava assim, cara, são 3 meses. Aí passou os 3 meses, eu falava, agora a próxima etapa, é até os 6, sabe? Então, pra mim... Não é que tenha sido fácil, não, mas eu me preparei. Então eu acho que foi menos impactante, assim, é o que é. Para mim foi, cara, é o que é. É o bebê, é isso. Não dá pra esperar que ele durma se ele não, ele é assim. Exatamente, então é isso. Então pra mim, entender que era do jeito que era, foi muito leve. No sentido de, entendeu? Foi pesado, sim, mas foi leve. O que você tá trazendo me remete muito à minha própria maternidade, olha só, né? Quando eu tive a Lorena, que hoje está com 13 anos, a Lorena foi a minha primeira filha, eu não sabia nada de puerpério, não tinha nenhuma informação sobre a questão do puerpério, ninguém me falou sobre isso, ninguém conversava naquela época sobre isso. E aí eu me lembro que eu sofri demais, assim, né? Foi muito difícil pra mim, eu entrei realmente, não na questão de depressão pós-parto, mas eu tive aquela tristeza, o baby blues, de chorar, a questão hormonal, enfim. E até que um momento eu liguei para uma amiga minha que também tinha sido mãe recentemente e eu perguntei para ela, eu falei, Ju, você chorava dessa forma? Porque eu não consigo parar de chorar. Ela, Janu, eu chorava muito, e isso faz super parte. Eu conversei depois com a minha médica, eu falei, pô, por que ninguém conversa sobre isso? E aí quando eu tive a Joana, que foi minha terceira gestação, e aí quando ela nasceu, eu fiz muito semelhante ao que você fez. Não assim que eu fui o Rambo, né? Mas... Eu aqui, ó, faixa. Mas eu compreendi que isso fazia parte. Então foi difícil da mesma forma. Eu, né, tive a privação do sono, toda a tristeza também. Eu chorei, mas eu me permiti chorar. Eu falei, não, isso daqui faz parte da transição hormonal. Eu tô vivenciando um outro momento. Esse meu choro vai passar. Então eu me permitia chorar. Aquilo me trouxe uma leveza. Sim, é exatamente muito, isso. Nossa, é foi pesado, maravilhoso. Exato, é pesado, mas é leve. Porque você não cria uma expectativa falsa. Você fala, é isso. É pesado, mas eu vou atravessar, né? Vai acabar em algum momento. Diferente de quando você acha assim, ai meu Deus, isso não deveria estar acontecendo. Não, acontece, não tem como não deveria, tem que acontecer. Exato. Então, pra mim foi nesse sentido, justamente. Foi pesado, claro que eu ficava, às vezes, tinha noite que eu ficava mais cansado, mais irritado, mais não sei o que, mas eu sempre ficava assim, cara, vai passar, é isso. Então, assim, eu nunca nesse processo, por exemplo, perdi a paciência com o Arthur. Você tem que dormir, nunca. Todas as vezes eu tô lá. Tem horas que ele em pé, 13 quilos aqui andando, chega uma hora que eu não tô aguentando mais, mas ele pede o colo, aí ele quer deitar aqui. E eu fico assim, cara, isso vai passar. E é doído, mas ao mesmo tempo é leve. Porque eu sei que vai passar, entende? Eu tô atravessando, tem uma frase do Napoleão Hill que me veio aqui agora, que é muito boa. Se você estiver atravessando o inferno, continua atravessando. É justamente isso, não para. Eu só atravesso, entendeu? Eu só vou no fluxo, porque vai passar. Então isso me ajuda muito. Mas todo mundo ajuda. É bem diferente quando você vai para um processo sem saber como vai acontecer esse processo e você fica lutando contra esse processo. Sim. Né? Você fica se machucando cada vez mais. Exato. Você se machuca o tempo todo. É bem diferente quando você já tem uma certa consciência, uma certa... Né, um conhecimento e falar assim, vai acontecer mais ou menos dessa forma, eu sei que eu vou vivenciar isso, eu estou me permitindo vivenciar, porque isso faz parte,
para eu ir vivenciando outras tantas fases aí Sim. do desenvolvimento. É fundamental aceitar que é o que é, né? É. Essa fase ela tem muito disso. Outras duas perguntas que eu quero te fazer, que é o seguinte, que é muito comum, que eu também entrei nessa fase e a segunda é a que a Mari tá. A primeira é como escolher a escola certa. A gente visitou sei lá quantas escolas. Difícil. É difícil, porque uma você gosta de uma coisa, a outra você gosta da outra. E aí você quer, claro, eu não sou eu quero dar o melhor. Não é isso. Claro que eu sei que nunca vou conseguir dar o melhor dos mundos, de todos os sonhos. Mas a gente quer o melhor possível, você quer dar, e você nunca sabe, assim, né? Então, para os pais, eu estou identificando essa coisa de escolher a escola, mas qual é a dica que você dá para quem hoje está nessa dúvida, nesse dilema? A primeira dica que eu dou é começar a visitar as escolas, ainda que a gente esteja num período aí de pandemia, em que algumas escolas tenham algumas restrições em relação ao protocolo sanitário. A melhor dica, a primeira dica que eu dou é exatamente essa: você fazer esse movimento de visitar as escolas e preferencialmente, se possível, durante o funcionamento das escolas. Então, quando eles estão com as crianças, né? Porque aí você vê como que as crianças estão atuando, se existe possibilidade das crianças brincarem livremente ou não, o que as paredes da escola comunicam, o que está estampado, quais são as fotos, né, as produções das crianças, tudo isso são aí elementos importantes nesse processo de escolha. Um segundo ponto seria marcar de fato uma conversa com a pedagoga, com a coordenação, com a direção, para saber como que funciona a proposta pedagógica. E aí, acho que vale a pena até fazer uma pesquisa anterior para vocês conhecerem as propostas pedagógicas que existem no mercado. Então, se for uma escola pública, existe um olhar, né? Se for escola de rede privada, existe uma diversidade um pouco maior. Então, fazer mesmo esse tipo de pesquisa, de pesquisar o que é uma pedagogia. Waldorf se inspira na abordagem Pickler, por exemplo, se inspira na pedagogia montessoriana, enfim, tem uma série aí de propostas pedagógicas que os pais podem se informar um pouquinho a respeito, né, e fazer essa conversa aí com a coordenação, com a direção, para eles explicarem também como que funciona, qual é o funcionamento da escola, o que eles acreditam, como que funciona o dia a dia aí da educação infantil, enfim, quais são os valores da escola, uma série de informações que são muito importantes nesse processo de escolha. Não sei se vocês fizeram esse tipo de movimento. Sim, a gente fez bastante. Levantamos, isso que você falou, uma coisa legal, de visitar a escola com criança, porque a gente pegou na época de férias, então a gente olhou uma coisa, legal, mas aí a gente escolheu, sei lá, 3. Aí voltamos nessas 3 com o funcionamento rolando para ver. E agora o Arthur tá em uma delas e a gente tá fazendo a adaptação, e ver ele na adaptação naquela escola também me chamou a atenção para uma outra coisa, que é como ele se adapta àquela escola. Então isso para mim eu já tô começando a pensar outras coisas. Eu falo, será que talvez para ele seja isso? Talvez seja esse momento disso? Então isso é fundamental. Claro que, gente, às vezes não há essa possibilidade, né? As pessoas não têm essa abertura de ter como ir nas escolas tantas vezes, nem tem a possibilidade de escolher escolas, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade, né? E de fazer uma adaptação mais longa também. Mas eu fiquei 2 semanas com ele assim de perto olhando e algumas coisas já me chamaram a atenção, sabe? Assim, já comecei a repensar algumas coisas, porque é o que você falou, ele tá me trazendo algumas coisas. Eu falo, talvez então, não sei. O que você está trazendo é super importante, porque, por exemplo, como funciona um processo, um período de adaptação, também é, no meu ponto de vista, enquanto educadora, um elemento indicativo de qualidade na educação. Então, como essa escola se organiza para acolher, para receber, especialmente nos 3 primeiros anos de vida, tem uma particularidade nos processos de adaptação, né? Então,
como que eles fazem esses processos, se eles permitem que as famílias estejam presentes ou não, ainda que seja numa situação de pandemia. Então, como que eles estão se organizando durante a pandemia para acolher esses bebês da melhor forma possível. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E precisa ser levado em consideração também a formação dos profissionais. Então, infelizmente, a gente tem uma desvalorização no que diz respeito aos profissionais da infância, não somente aos profissionais da educação como um todo, mas especialmente aos profissionais da infância. Então, se é uma escola que incentiva a formação dos profissionais, que valoriza esses profissionais da infância, que você percebe que a escola tem a tendência de incentivar essa formação contínua dos professores, então uma escola que está prezando pela qualidade. Então, no meu ponto de vista, é um elemento também que precisa ser levado em consideração. Sim. E deveria ser o oposto, né, Janu? Porque a primeira infância é a parte mais, pelo menos pra mim, mais importante do ser humano, assim. Porque ela vai determinar tudo que ela vai repetir depois. Tudo. Então, esses profissionais deveriam ser absolutamente ultra capacitados, porque eles teriam que ter uma sensibilidade, muitas vezes o pai e a mãe não podem estar ali, porque o certo, entre aspas, né, seria pai e mãe, mas já que pai e mãe não podem acompanhar durante tanto tempo, a gente necessita do trabalho, precisa de um profissional realmente muito capacitado, que consegue enxergar não só o brincar ali, deixa brincando ali, não, mas como é que essa criança, né, o que ela traz de volta, o que ela está me dizendo, o que o corpo dela está falando. Então existe sim um estudo mais aprofundado em neurociência, da psique dele, e muitas vezes é isso que você falou, não é uma pessoa que está ali na sala só para fazer companhia para as crianças. Né? Não é. A educar na primeira infância pressupõe muito mais do que acreditar que só precisa cuidar, não é isso. Sim. A gente tem de fato uma preocupação com a competência intelectual mesmo desses profissionais da infância, deve existir isso, e esses profissionais eles têm que fazer essa articulação entre aquilo que existe na teoria e o que acontece na prática, né? Porque não adianta nada você estudar se você também não consegue refletir sobre a sua própria prática, sobre aquilo que você está fazendo, a tradução que você está fazendo daquilo que você está estudando. Principalmente para cada serzinho daqueles, né? Porque cada um tem uma resposta, que você falou. Cada um tem uma resposta, né? Então, assim, para muitas famílias é só o brincar, mas não é só o brincar. Existe uma estrutura muito intensa para ser contemplado um direito, que brincar é direito, tá, gente? Então, uma escola que tem essa preocupação de garantir esse direito é uma escola que está olhando para a essência da infância, para como a infância aprende, né? Para como as crianças elas se desenvolvem nesse momento da vida. Então, tem que ter tempo e tem que ter espaços adequados, convidativos, acolhedores, que contemplem essa necessidade vital, esse direito aí da infância que é a brincadeira. Tá, legal. Vou te fazer mais duas perguntas só. Diga lá. A última sobre a educação e depois a última mesmo é mais sobre a sua vida. A gente agora tá vendo um momento da Mari que é peito. O Arthur tem 1 ano e 9, ele amamenta, e assim, não dá o menor sinal de que não quer mais amamentar, ele quer. E eu sei de história de criança até 5 anos que amamenta e tal, vem em pé e amamenta em pé, né? E aí, qual é o momento de falar, deu, não deu, quem decide isso é o bebê, a mãe tem as questões dela também, como é que faz? Ou pelo menos qual é o mínimo? Aí pela Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno é exclusivo, 6 meses e preferencialmente até os 2 anos de vida. Então até os 2 anos tá tudo certo. Dentro da normalidade. Dentro ali daquilo que é esperado pela Organização Mundial da Saúde. Só um parênteses, mas você vê como é que a sociedade, todo mundo o tempo inteiro, não, mas tá amamentando ainda por quê? Aí eu falo, gente, porque é natural, porque ele quer. Se ele tá querendo é porque o corpo dele, ele exige que ele, né, é uma demanda dele. Mas a maioria das pessoas entra nesse lugar, sabe? Desmama logo. Desmame, exato. Eu falo, gente, mas não faz o menor sentido. Tem a questão aí social que é bastante pesada, especialmente para as mulheres, né, entrar em contato com isso, de serem julgadas, enfim. Tem uma série aí de questões que rondam a amamentação. E
no que diz respeito a esse processo de desmamar, eu acho que é bem... eu acho que é muito pessoal, mas eu acho que é um diálogo que vai existindo entre a criança e a própria mãe. Da mãe também, porque tem muitas mães que acabam cedendo muito a isso por conta do próprio filho e acabam se violentando, né? Eu não quero mais, eu não sinto mais prazer em oferecer o peito, por exemplo, em continuar amamentando, mas eu continuo por conta da necessidade dele. E aí eu acredito que não dá muito certo isso, sabe? Então eu acho que muito, eu vou muito pro lado desse diálogo, de um perceber o outro e aí de falar assim, agora tá chegando o momento de dizer tchau mesmo, porque em se tratando de questões de nutricionais, aí o Arthur já vai dar conta, né, a partir da organização aí de refeições saudáveis, nutricionalmente falando, ele já vai dar conta de suprir essas necessidades nutricionais, né? Então eu acredito muito nesse diálogo. Eu vejo que no caso do Arthur é muito mais o aconchego da mamãe do que o leite, entendeu? É muito mais esse lado, assim, de quero estar ali no colo da mãe. Tanto que quando a Mari chega em casa, a primeira coisa que ele pede é o peito. Isso, porque é uma coisa, ele não tá com fome, ele quer a mamãe ali, entendeu? Então, eu no amamento não posso julgar e dizer, mas eu acho um momento tão bonito, né? E é o que eu falo, olha, em nenhum momento eu entro no mérito de deve ou não deve. É uma escolha muito da mãe com ele mesmo, eu concordo 100%. Mas é o que eu falo, é um momento tão bonito e vai passar. E vai acabar. Você nunca mais vai amamentar ele, né? Então, assim, se você pegar a nossa existência, sei lá, a gente vive 80 anos, 2 é pouca coisa, né? E eu sei que deve ser difícil para muitas mães, porque dói e tal. Eu tenho... Nossa, eu até fico um pouco... Dá uma aflição de pensar que tem alguém sugando seu seio ali. Com certeza deve ser enlouquecedor. Mas é um momento muito mágico, né, também. É muito mágico, é muito singular, né? E assim, isso que você está trazendo dessa necessidade de apego é tão importante porque não é somente na amamentação. A gente consegue se vincular afetivamente a um bebê, por exemplo, as mães que não amamentam, elas conseguem se vincular afetivamente a esse bebê, né? Mas o que eu tô querendo trazer é essa necessidade desse aconchego, dessa aproximação, muitas vezes é julgada pela nossa sociedade e a gente se esquece que esse apego está diretamente relacionado ao poder ser independente lá na frente. Eu só consigo ser independente, autônomo verdadeiramente, se eu tenho uma base muito segura. Sim. Se eu suprir todas as necessidades naquele estágio. Naquele estágio, exatamente. Legal, senão fica faltando. Fica. Muito legal. Fica umas pessoas completamente inseguras. Muito legal. Janu, minha última pergunta, porque se deixasse a gente fala 3 horas de bate-papo aqui. É gostoso, né? É muito bom. Não, eu adoro falar dessa parte da mentalidade em geral. Pô, se tratando de ser humano que está começando a vida, que são os bebês, aí eu amo, gosto muito mesmo. Muito legal, muito legal. Se você tivesse uma passagem de ida e volta, só uma ida e volta, pro passado ou pro futuro, você tem que escolher um dos dois, ir e voltar. O que você faria? Nossa, que difícil. Essa é a última pergunta, uma pergunta bônus. Hoje, dia 12 de setembro, eu acho que eu escolheria uma passagem... Ai, meu Deus, que difícil! É difícil. Não é fácil. Deixa eu ver, eu tô mais ansiosa ou tô mais depressiva? Pode pensar. Enquanto a Janu vai pensando, é o seguinte, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, tá? Ative as notificações para você sempre receber os próximos podcasts, além dos conteúdos que eu gero aqui no canal. Aproveita, eu vou colocar aqui embaixo o Instagram da Janu, segue ela nas redes sociais e segue o meu também, tá bom? Acho que eu escolheria pro futuro. Pra quê? Eu acho que eu daria sabe? Aquela olhada assim, deixa eu ver se deu certo. Deixa eu ver, exatamente. Ih, deu tudo errado, volta. Se deu errado, dá pra consertar, né? Se deu certo, você fala, nossa, que massa, legal. Muito bom, Janu. Muito obrigado, foi ótimo o papo, adorei.
Eu que agradeço. Vamos marcar mais, trazer outros temas. Se você tiver algum tema aí que a gente não abordou, ou quiser aprofundar, manda pergunta, manda aí que a gente, quem sabe, não marca um próximo bate-papo para tirar todas as suas dúvidas. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Vocês podem me encontrar no Instagram, @janocristino, ou no Facebook, facebook.com/janocristino. Muito bom! E o meu aqui, ó, Igor Ercovitz, se inscreva, não deixe de se inscrever, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Beijo, tchau!